Bem-vindos, caros amigos. Cá estou eu novamente para o primeiro episódio desta semana, portanto sejam muito bem-vindos aqui ao Alex Crypto. Já sabem, se gostam do conteúdo, subscrevam, põem o canal, coloquem aquele gosto. Já sabem que no final do mês sorteamos entradas para o Premium, damos dinheiro também relativo a esse número de gostos, portanto é sempre importante e acho que é benéfico para toda a gente. Antes de avançar, dar apenas aqui um pequeno apontamento, desejar a todos os que têm filhos em idade escolar que tenham um excelente ano letivo, que tudo corra bem. Lembrar que os docentes, nomeadamente eu próprio, estamos todos na mesma equipa, pertencemos à equipa dos pais, escola, alunos e todos remamos no mesmo sentido para que de facto o sucesso educativo surja com naturalidade. Portanto, desejo a todos um excelente ano letivo, ok? Vamos agora falar sobre as nossas notícias e a notícia principal, obviamente, é aquilo que vai acontecer no próximo dia 21. Será que o Fed vai subir as taxas de juros em 1%? É um valor astronómico. Há cerca de 40 anos, julgo eu, segundo não estou enganado na notícia que estive a ler anterior, que isso não acontecia. Há cerca de 80%, é verdade, não apontam para uma subida de 100 pontos, mas sim de 0,75. Mas vamos ver até que ponto é que o Fed não pode seguir a linha de raciocínio e discurso que teve muito recentemente, de uma forma muito expressiva, muito clara, disse que ia atacar custo que custasse a inflação, doesse a quem doesse, e que ia haver sofrimento. Eles próprios assumiram isso. Portanto, tendo em conta que as taxas não caíram como era suposto, como era a previsão, apesar de terem caído um pouco, mas não, a previsão era maior, portanto, podemos ter perfeitamente uma reação mais agressiva por parte do Fed em subir as taxas de juros em 100 pontos, o que seria bastante preocupante, nomeadamente alguns investidores já estão com medo, dizem mesmo, já começam a questionar até que ponto o Fed não está a ir demasiado depressa e que vai levar ou vai mergulhar a economia americana numa profunda recessão. Não é demasiado depressa, isto devia ter sido era antes, a questão é essa. Agora eles estão a correr atrás do autocarro que já fugiu. Portanto, o problema é que eu não sei se eles vão ter pernas para apanhar este autocarro tão rapidamente quanto queriam. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ter reação então no dia 21, mas esta queda que nós neste momento estamos a assistir dos mercados pode já ser um bocadinho priced in, numa expectativa daquilo que vai acontecer na próxima quarta-feira. Portanto, uma coisa é certa: as taxas de juros vão aumentar nos Estados Unidos, isso é certinho. Aquilo que nós podemos ver a nível da inflação, reparem, normalmente o histórico da inflação costuma existir picos muito agressivos, subida e descida. Isto muda rapidamente, de facto, no espaço de alguns meses isto muda tudo muito depressa, e depois temos longos períodos, como nós tivemos, por exemplo, desde os anos 80 até basicamente foram 40 anos, com uma inflação minimamente estável, mas há momentos muito agressivos, de subidas muito agressivas e depois também correções muito agressivas. Aquilo que nós podemos ver também é a subida das taxas de juros. Neste momento nós não estamos num ponto em que podemos dizer assim, epá, isto nunca aconteceu, nada disso. Reparem bem no gráfico, nós estamos apenas um pouco acima dos 2%, subimos agora mais um ponto percentual, vamos obviamente passar os 3%, mas nós já chegámos a ter taxas de juros a 20% nos anos 80, portanto 20%, isto é, nem sei, eu não me lembro, era muito pequenino, tinha 3 anos, portanto não sei bem o que é que aconteceu na altura, mas de facto é astronómico. Quando eu vi este gráfico fiquei de boca aberta, confesso. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Outra situação que está a preocupar os mercados, fala-se num colapso que não sei se será iminente, mas é uma questão de semana, meses, que nós podemos ter de facto um colapso da moeda chinesa, do yuan, porque caiu de uma forma muito expressiva o yuan agora nos últimos dias relativamente ao dólar. E aquilo que está a levar muita gente a apontar para uma queda da moeda chinesa é que está a surgir uma bolha no mercado imobiliário chinês, que está neste momento a começar a desmoronar-se. Já começa a haver casas que não estão a ser vendidas como era antigamente, portanto o ritmo está claramente em queda. E também temos a situação da política Covid-0 que a China implementa, que também é muito prejudicial para a sua economia. Além disso, o Banco Popular chinês cortou as taxas de juros, ao contrário dos bancos centrais de todo o mundo que estão a aumentar, portanto também não faz grande sentido. Por isso os investidores estão também a levar dinheiro da China para
fora, para outros países, exatamente para apanhar taxas mais interessantes. Estas forças todas estão a empurrar o Yuan para baixo em mais de 8% em relação ao dólar, e os avisos do iminente colapso da moeda chinesa não são novidades. Há anos, investidores pessimistas vêm alertando que os bancos chineses estão a emprestar demasiado dinheiro, especialmente para financiar este frenesim imobiliário. E nós já vimos isto, já passámos por este filme todo, e normalmente o que costuma acontecer é que estas bolhas rebentam e depois temos o caldo entornado, como se costuma dizer. Eles estão a prever que isto levará a um aumento tão grande dos empréstimos que Pequim vai precisar de imprimir dinheiro para resgatar os bancos, o que vai desvalorizar ainda mais a moeda e obviamente vai ter uma inflação muito, muito expressiva, como nós também estamos a assistir a nível mundial. Perspectiva macro de baixa por parte da Goldman Sachs coloca Bitcoin em risco de cair para $12.000. É verdade. Goldman Sachs está a apontar que a BTC vai cair e para 12.000. Porém, não deixa de haver pelo menos um trader, que é o Dr. Profit, que tem um gráfico aqui interessante que basicamente compara o ciclo 2013 a 2016, a fase do bull market, bear market e período de consolidação, e ele diz que nós podemos estar nessa fase de período de consolidação, ou melhor, no início dessa fase de período de consolidação, que isto ia para aí até meados de 2023. Mas ele também diz que se as taxas subirem, por exemplo, 1%, nós podemos ver mesmo sangue, porque é uma subida muito, muito agressiva, e os mercados obviamente devem reagir com uma notícia tão pessimista ao nível das taxas de juros, ou pelo menos a perspectiva para a economia nos próximos tempos. Por outro lado, a correlação consistentemente positiva da Bitcoin com o mercado nas ações dos Estados Unidos, particularmente o Nasdaq, apresenta riscos de correção mais profundos, segundo o Sharon Bell, estratega da Goldman Sachs. Ele sugere que as ações podem cair mais 26%. 26%, isto é uma brutalidade, hein? Se o Fed se tornar, porque isto não é 26% de cripto, é 26% do mercado acionista. Se o Fed se tornar mais agressivo com os seus aumentos das taxas para combater a inflação. Portanto, um aumento, também existe neste momento algo que está a acontecer que é importante e convém realçar, está a existir um aumento muito significativo da aposta em short por parte de investidores institucionais. Portanto, o smart money está claramente a apostar numa estratégia de queda da Bitcoin para lucrar. Além disso, temos as options da BTC que apontam para o final do ano para um preço entre os 10.000 e os 12.000 dólares, ou seja, tudo o que é grande capital está claramente a apostar num target para a BTC para o final do ano entre os 10.000 e os 12.000, o que obviamente será mau, mas, meus caros, não vai deixar de ser uma excelente oportunidade. Outra notícia, neste caso relacionada com Ethereum. Instituições estão numa estratégia de esperar para ver relativamente a Ethereum, porque segundo aqui a notícia também, os grandes investidores ainda aparentam gostar mais de Bitcoin, perfeitamente normal, mas o seu interesse por Ethereum está a crescer. Portanto, e o motivo pelo qual existe uma certa hesitação é que há uma incerteza regulatória, nomeadamente sobre Ethereum, bem como as restantes criptomoedas, mas Ethereum obviamente que tem um peso superior. O Gary Gensler já disse que muitas criptomoedas são vistas como títulos e obviamente poderá levar aqui algumas questões ao nível da regulamentação e que Ethereum pode estar envolvido nesse pacote, apesar de eu sinceramente não acreditar muito que Ethereum seja incluída nesse pacote, mas posso estar enganado. Também aqui de referir, aqui está, o Matthew Siegel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, compara o desempenho de Ethereum versus o dólar após o merge com o que aconteceu com Bitcoin após mudança significativa. Leia-se halving. Portanto, esta situação de queda / lateralização por parte da Bitcoin, nomeadamente com os halvings, é algo que pode estar a acontecer neste momento com o Ethereum e isto pode demorar semanas e meses. Vejo pessoal a comentar já ao fim de 2 ou 3 dias, não faz sentido, convém esperarmos semanas e meses e, obviamente, termos em consideração tudo aquilo que está a acontecer a nível da macroeconomia. Outra notícia também, porque é que a oferta de Ethereum aumentou desde a fusão? E o motivo é simples, apesar da fusão ter reduzido as emissões de Ethereum em 89,4%, mas os validadores ainda estão a ser recompensados com novos Ethereum. As taxas de transação precisam atingir 16 GUI, acho que isto é 6 digits, eu nem sei dizer isto, ou mais para que o mecanismo da queima de taxas de Ethereum compense completamente a emissão de Ethereum. Portanto, o que acontece é que nós estamos com uma taxa de Ethereum baixa. Onde é que eu tenho isso? Exatamente, eu tenho isso para aqui. Repara, neste momento até está, por acaso, neste momento até está nos 15, mas nós temos de ter uma taxa superior a 15
a 16, exatamente, a 15,16, para que Ethereum se torne deflacionário. Aquilo que nós podemos ver, e houve aqui uma atualização aqui no Ultrasound Money que é muito curiosa, quando nós simulamos o merge, eles agora colocam as percentagens, ou seja, Ethereum em Proof of Work estaria a aumentar o seu supply em 3,8% ao ano, a Bitcoin está a aumentar o seu supply a 1,72% ao ano e Ethereum está neste momento a aumentar o seu supply em 0,22% ao ano, portanto é paradigmático daquilo que está a acontecer e da influência do merge em Ethereum. Avançando, apesar da baixa no preço volume de negociação spot da Bitcoin, esta atinge novos máximos de 2022. Portanto, apesar da queda da BTC, o interesse na criptomoeda continua em alta. Novos dados mostram que o volume de negociação em spot de Bitcoin disparou recentemente e criou uma nova alta para o ano de 2022. De acordo com o último relatório semanal da Arcane Research, o volume médio de 7 dias da Bitcoin atingiu um novo recorde anual de cerca de 11,4 bilhões de dólares. Portanto, acho que o volume é sempre significado de interesse, é sempre significado que o pulsar do coração da BTC continua bem vivo e isto obviamente é uma boa notícia, independentemente que seja um volume positivo ou negativo, é tal coisa, falem de mim, bem ou mal, mas falem de mim. Pronto, e aqui aplica-se que nem uma luva. E agora vamos falar um pouco sobre as CBDCs. Portanto, a Amazon está a desenvolver as CBDCs para o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu anunciou uma parceria com 5 entidades, nomeadamente a Amazon, que vai ser responsável por desenvolver pagamentos do e-commerce dentro do projeto. O Banco Espanhol CaixaBank vai desenvolver pagamentos online peer-to-peer para uma aplicação móvel. Enquanto isso, o serviço de pagamentos multinacional francês, a Worldline, será o responsável pela versão offline. Também vai integrar o projeto a empresa italiana de tecnologia de pagamento Nexis. Portanto, Europa está a avançar para CBDC, para o seu euro digital. Outro grande potência, neste caso a China. O Banco Central da China vai ligar moeda digital do país a outras formas de pagamento. Como nós sabemos, a China está mais adiantada nesta parte, no seu yuan digital. E então, aquilo que nós temos é que vão ser criadas novas ferramentas eletrónicas para permitir pagamentos por leitura de QR Code. Atenção a isto. Reparem aqui neste pormenor. De acordo com o vice-governador do Lalala, o fã não sei das quantas, isto pretende vincular a identidade digital ao sistema EKNY, que é fundamental, ou seja, o yuan digital. Vincular a identidade, ou seja, a parte da privacidade desaparece completamente com o yuan digital, bem como se calhar outras moedas vai ser muito mais difícil a questão da privacidade. Não é que eu, digamos assim, tenha alguma coisa contra eu ser controlado, digamos assim, desde que as pessoas venham por bem, porque eu também não tenho nada a temer nem a dever, mas porém este tipo de esmiuçar do que é que a gente compra, o que é que a gente faz, pode levar, como nós já mostramos no passado, a um aproveitamento destes dados para orientar até ao nível político as pessoas, porque passam a saber tudo o que é que as pessoas gostam, tudo o que as pessoas fazem, e essa informação é muito importante para inclinar as pessoas e orientar as pessoas. Portanto, isso é que me preocupa acima de tudo. Portanto, mais de 260 milhões de pessoas na China já usam esta aplicação, o yuan digital, e a moeda digital está disponível para uso em mais de 20 cidades do país. Outra notícia relativamente a CBDCs, neste caso a Rússia deve priorizar a sua CBDC em vez de adotar criptoativos. Portanto, o vice-presidente do Banco Central da Rússia, Vladimir não sei das quantas, manifestou-se contra a adoção das criptoativos, enaltecendo que a instituição financeira estatal é totalmente cética ao desenvolvimento dos criptoativos. O rublo digital está a ser desenvolvido, mas o Sr. Vladimir espera que a Rússia siga os passos da China e se desenvolva rapidamente nesse sentido. Lembrar que o Banco Central russo sempre declarou ser contra as cripto e já tentou banir o próprio comércio das criptomoedas no próprio país. Em contrapartida, a guerra e as sanções económicas sofridas pela Rússia fizeram com que o mercado de cripto expandisse no país, inclusive que fosse usado pelo próprio governo para driblar sanções económicas que têm sido implementadas. Ou seja, a Rússia tem um Banco Central russo que é claramente contra as cripto, mas o governo não é assim tão contra. Portanto, de vez em quando nós vemos notícias favoráveis a dizer que a Rússia vai adotar as criptomoedas, depois temos notícias a dizer que afinal não vai ser assim, que afinal vai ser o seu rublo digital. Portanto, há aqui um jogo, uma luta interna, aquilo que me parece na Rússia, relativamente às criptomoedas. Para a Casa Branca, criptomoedas são ruins
mas o dólar digital é bom. Ixi, meu, pronto, não é de não é de espantar este tipo às vezes de comentários, porque eles neste momento, aquilo que eu vejo, se nós olharmos na Europa, se nós olharmos para a China, se nós olharmos para a Rússia, se nós olharmos agora para os Estados Unidos, já viram a quantidade de notícias neste momento estão a defender a sua moeda digital. E obviamente que uma moeda digital tem imensas vantagens, até a nível de economia, de produção da moeda, é muito mais barato, muito mais simples de usar, mas para as criptomoedas são vistas de facto como um concorrente direto, nomeadamente as stablecoins. Portanto, é normal vermos este tipo de reações por parte de grandes potências mundiais. Agora, pode haver consequências, pode haver uma tentativa de proteger a sua própria moeda fiat digital para impedir que as outras stablecoins vinguem? Pode perfeitamente. Pode haver aqui legislação que seja punitiva relativamente às stablecoins, e isto é algo que obviamente não vai ser benéfico para o espaço cripto. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, mas continuar a acompanhar. E para quem infelizmente ainda está encalhado com o seu dinheiro em Celsius, fica aqui uma notícia para se manter em par. Portanto, Celsius entra com pedido para vender reservas de stablecoins para retomar operações. Portanto, a Celsius afirmou que entre os ativos da empresa inclui aproximadamente 23 milhões de dólares em stablecoins. No entanto, a Celsius não pretende utilizar esse dinheiro para pagar aos seus clientes. Ao invés disso, a empresa está a planear utilizar essa verba como parte dos seus custos de operação, mas não especificou esses custos. Por isso é provável que o tribunal não permita a venda dessas moedas estáveis. Portanto, não deixa de ser um bocadinho irónico também. Quer dizer, se estão a dever dinheiro às pessoas, calhar mais vale pagar primeiro às pessoas e depois tratar do resto. O problema é que eles depois não têm dinheiro para tratar do resto. Mas pronto, continuo a dizer, mesmo que a Celsius se levante, quem é que vai lá pôr dinheiro? Quem é que vai lá pôr dinheiro, meu Deus? Tem que mudar de nome, de identidade, para fazer uma plástica, tem que mudar tudo para as pessoas voltarem a acreditar na Celsius. E agora vamos atualizar os nossos gráficos. Em primeiro lugar temos que olhar para o dólar. O dólar continua a resistir, é impressionante, é heroico, ou melhor, mas não é heroico nada. Isto está relacionado com as notícias que nós estamos a ver, subidas das taxas de juros, e eu acho que enquanto tivermos esta narrativa, subidas das taxas de juros, isto só vai fortalecer o dólar. Portanto, nós já estamos a ultrapassar uma resistência, que era uma resistência importante. Basta olharem aqui para trás, numa perspectiva mensal, e reparem bem, aqui onde nós podemos ver em 74, aqui também em 86, aqui também em 2002, uma zona de clara resistência, e foi onde o dólar parou, mas a principal depois resistência que eu vejo a seguir é esta zona aqui dos 115, e para mim eu acho que será o destino do dólar, sinceramente, porque eu estou a ver a economia muito complicada e acho que o dólar pode perfeitamente atingir esta zona dos 120 no DXY. Portanto, não se espera nada de bom a nível económico, exceto quem está a comprar dólar, digamos assim, ou quem tem investido em dólar desde 2021. Tinha sido uma excelente trade esta. Nomeadamente aqui falar sobre o SP500. Preocupa-me efetivamente. A semana passada fechou com uma bearish engulfing candle, o que não é nada bom. Vamos ver como é que agora reage. Estamos a ter uma reação verde muito ligeira, mas ainda falta todo o resto da semana. Mas nós precisamos de galgar acima dos 3.918. Se não passarmos acima disso, eu acho que podemos ter apenas e só um bearish retest. Nós basicamente perdemos este suporte aqui que vocês estão a ver, destas velas que foram suporte e resistência, e nós podemos estar a fazer um bearish retest e continuar a cair. O Nasdaq está também mais ou menos na mesma situação. Tivemos uma bearish engulfing candle e está neste momento, aquilo que me está a aparecer é que esta seta laranja é aquilo que parece estar a vingar. Vamos ver se nós vamos ter uma queda mais abaixo ou não. Agora, olhando para Bitcoin está numa situação de red alert. Hoje de manhã, quando eu acordei, vi Bitcoin a fazer algo que me preocupou logo. Portanto, estávamos a perder a zona aqui amarela. Este suporte é muito importante, mantermos este suporte, porque tudo o que seja, vamos simplificar as coisas. Eu já nem falo neste suporte amarelo, mas pronto, aqui já é, se nós formos para aqui, fico ainda mais preocupado. Mas tudo seja uma vela fechar abaixo dos 19.264 não vai ser bom, porque reparem, numa perspectiva semanal, o corpo da vela começa a ser um corpo da vela inferior. Então, se nós passarmos esta linha aqui amarela, se fecharmos abaixo dessa linha, eu acho que abrem-se de facto as portas para valores
17, ou melhor 18, 17, quiçá esta linha aqui verde, que eu acho que é uma linha muito importante, os $13.800. Ethereum está mais ou menos na mesma situação. Ethereum tivemos aqui uma oportunidade de trade que os meus membros premium foi-lhes partilhado e eles sabiam disso. Portanto, isto aqui foi publicado no fim de semana. E aquilo que nós podemos dizer é que nós tivemos foi um breakout aqui deste triângulo, bearish retest clássico. E quando nós temos um bearish retest, se fizermos uma entrada aqui, neste caso em short, não é? A probabilidade de sucesso é obviamente grande, e se as coisas correrem mal, nós também vemos logo que se isto for um fake out, podemos também fechar sem grande perda a posição. Portanto, agora aqui viemos atingir aqui a zona da retração de Fibonacci 06.18, que é a Golden Zone, e até fomos um bocadinho mais abaixo. Curiosamente, viemos a esta zona aqui onde temos esta Valid Imbalance da Ethereum já de 16 de julho, que nunca viemos a testar aqui esta zona média, que é também uma zona reativa. Ethereum no par BTC perdeu a estrutura do triângulo. Vamos ver se ela consegue voltar lá para cima. Neste momento está a reagir numa zona horizontal, num suporte horizontal, como nós podemos ver aqui na zona aqui de maio, mas preocupa-me, nós podemos também novamente estar a fazer um bearish retest e continuar a cair. E só mais uma coisa que eu quero ver, porque por acaso não vi, como é que está a reagir a dominância da BTC. Continua a ter dificuldade em ultrapassar esta resistência, ok? Pode estar aqui a fazer um período de consolidação, de lateralização, possível bull flag ou bull pennant, em que podemos ter se calhar algo mais assim. Isto não está muito bem desenhado, ainda por cima com uma cor horrível, não é? Pronto, vamos pôr isto a branco. E para depois quebrarmos, ou seja, ter aqui um período de lateralização para depois quebrarmos esta zona, ok? Até podemos ter se calhar um triângulo ascendente aqui em formação. Isto aqui fazendo um zoomito, dá para ver, se calhar podemos estar perante um triângulo ascendente aqui por parte da dominância de BTC. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Muita expectativa. Amanhã voltarei com um novo episódio. Depois logo vejo qual é a temática. Mas pronto, beijinhos e abraços e tudo corra bem. Tchau, tchau. Até amanhã.